Olá, meus queridos. As raízes da árvore genealógica mergulham fundo no passado. Hoje vamos desenterrar uma dessas raízes e descobrir de que ela se alimentava. O coração de Olga era como o de um cervo, sensível ao arisco. Talvez por isso, no início, ela não acreditasse na sinceridade do sentimento de Slava. Quem já se queimou com leite, sopra até na água. E assim era ela. Depois de um casamento que não deu certo, passou a olhar todos os homens com desconfiança. O ex-marido era um homem duro, categórico e, como se descobriria muito mais tarde, tinha o hábito de levantar a mão. Já Olga, uma mulher doce e avessa a conflitos, perdoava tudo. Suportava as agressões, sorria como se nada tivesse acontecido e acreditava ingenuamente que aquilo era passageiro. Que na vida tudo acontece e que uma fase difícil basta ser atravessada. Chegou ao ponto de a própria sogra aconselhá-la a fugir sem olhar para trás, mas ela via nisso apenas uma tentativa de afastá-la do marido amado. Era uma tola, hoje sabia disso. Duplamente tola por ter decidido engravidar de um homem assim. Pensava que se palavras e súplicas não ajudavam, um filho ajudaria. Aconteceu exatamente o contrário. Ao saber da gravidez da esposa, o marido a espancou de tal forma que ela quase entregou a alma a Deus. Passou mais de um mês no hospital e, por um milagre, conseguiu salvar o bebê. Foi ali que entendeu: nada mudaria, só pioraria. E não seria apenas ela a apanhar, mas também a criança que trouxera de maneira tão imprudente a este mundo. Olga não queria isso. Por isso, ao sair do hospital, foi primeiro para a casa dos pais e depois para um centro de apoio social e reabilitação. Lá, abriram-lhe os olhos, ajudaram-na com o divórcio, com o trabalho, com a moradia e a prepararam para a maternidade. Olga deu à luz uma menina e a chamou de Mashenka. O ex-marido nunca mais apareceu em suas vidas. A vida tornou-se tranquila, previsível. A filha começou a ir ao jardim de infância, ela voltou a trabalhar. E foi no escritório que conheceu Slavik, calmo, grande, barbudo, um bonachão daqueles que hoje em dia são raros. Ele cuidava dela com tanta delicadeza. Fazia elogios tão ternos que parecia irreal. Olga sentia que havia algum truque escondido. Mantinha distância, preferindo uma vida solitária, porém tranquila. Quando Slavik se mostrou insistente, ela resolveu ser franca. Slava, deixa-me em paz. Não somos um casal, entende? Sou mãe solteira, minha filha tem quase 3 anos. Meu ex-marido é um monstro. Eu não confio em homens. Encontre uma boa moça e esqueça de mim. Mas eu já encontrei, respondeu Slavik, abraçando-a sem pedir permissão. Ela se afogou em seus braços como num monte de neve morna. Debatia-se uma vez, depois outra, e então aquietou-se, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. E eu adoro crianças. Mal posso esperar para conhecer a sua filha. Mashenka aceitou Slava de imediato. Assim que o viu, subiu no colo dele, enfiou os dedinhos na barba e começou a balbuciar algo incompreensível, até que de repente o chamou de papai. Ninguém lhe ensinara aquilo. Ela mesma, ao que parecia, chegará a essa conclusão. Olha, até a Masha já me amou. E você, quando vai descongelar? Talvez aceite, afinal, a minha proposta? Ele a pedia quase todos os dias, sorrindo, enquanto lhe estendia um lindo anel com uma pedrinha, dentro de um estojo de veludo azul. Olga ainda tinha medo, embora já tivesse admitido para si mesma que amava aquele homem de todo o coração. Mesmo assim, ele acabou por convencê-la. Ajoelhou-se, beijou o crucifixo que trazia no peito e jurou que jamais levantaria um dedo contra ela. Entende? Eu amo vocês. A você e a Masha. Ela é minha filha, e pouco importa que não, seja do meu sangue. Olga, não seja tola, dê a si mesma e a mim uma chance de sermos felizes. Ela cedeu, rendeu-se, tomada pelo medo, esperando sempre o pior. Mudou-se para o apartamento de Slavik sem vontade alguma. Recusou-se terminantemente a levar todas as suas coisas, deixou para si uma rota de fuga. O casamento foi simples, discreto. Apenas alguns amigos e os pais dela.
Olya aprovou o novo genro e o aceitou como se fosse da família. Já a mãe dele não parecia nada satisfeita. Ficou sentada em silêncio, de senho fechado, quase não comeu. Perto do fim da noite, levantou-se da mesa, suspirou: "Pois bem, felicidades. Está na hora de eu ir." Foi embora e depois disso, quase não apareceu mais. Só em datas festivas ou para visitar Slavik uma vez a cada 2 meses. Nessas ocasiões, ignorava completamente Olya e a menina, como se elas nem vivessem ali com o filho dela. Slavik não aprovava o comportamento da mãe, tanto que tiveram uma conversa muito séria por causa disso. Depois disso, a sogra parou de aparecer de vez, limitando-se apenas a telefonar. "Não se preocupe, minha mãe vai se acostumar. Ela tem um temperamento difícil, mas passa rápido. Sempre esteve acostumada a me ter por perto. Agora ficou irritada por isso. Vai passar com o tempo. O mais importante, Olya, é você não se deixar abalar por causa disso." Ela assentia, concordando, mas por dentro sentia a tensão. De qualquer forma, queria se dar bem com a sogra. Afinal, ambas amavam o mesmo homem, ainda que de maneiras diferentes. Até que um dia não tiveram escolha senão recorrer à ajuda da mãe dele. Mashenka ficou doente, e de um jeito que exigia vigilância constante. Naquele estado, não podia ir ao jardim de infância, e tanto Olya quanto Slavik precisavam trabalhar. Primeiro, ela procurou os próprios pais, mas descobriu que tinham viajado para um sanatório e só voltariam dali a 2 semanas. Depois tentou contratar uma babá, mas a filha, com uma pessoa estranha, ficava manhosa, recusava comida. Então decidiram pedir à mãe de Slavik que ajudasse, que ficasse com a neta pelo menos um dia. "Está bem, mas só por um dia", concordou ela a contragosto, e já de manhã apareceu à porta deles. Olya tentou explicar o que fazer, quais remédios dar, em que horários, mas a sogra a interrompeu com um gesto da mão. "Minha querida, eu também sou mãe. Dou conta sem as suas instruções. Se algo não ficar claro, eu ligo." Agradeceram a sogra e foram trabalhar. O dia parecia correr bem, mas Olya não conseguia se livrar da tensão. Um pressentimento ruim arranhava-lhe o peito, impedindo-a de se concentrar. Tentou ligar para a sogra, mas ela não atendeu, o que deixou Olya ainda mais alarmada. Alguns minutos depois, tomada pela ansiedade, pegou o celular e abriu o aplicativo que mostrava as imagens da câmera em tempo real. Slavik havia instalado aquilo para tranquilizá-la quando, pela primeira vez, chamaram uma babá para casa. Agora, ela ligou o vídeo para se convencer de que estava exagerando e que em casa tudo estava bem. Mas o que viu não era nada do que esperava. Mesmo com o som quase desligado, ouviu o grito da sogra: "Vai me obedecer, sua desgraçada!" E o choro de Masha. Os cabelinhos presos no punho da mãe de Slavik. Ela arrastava a criança pelos cabelos pelo apartamento, berrando como uma louca. Olya empalideceu, largou o telefone e, agarrando o casaco, disparou para casa. No caminho, esbarrou no marido, quase o derrubando. "Olya, o que houve? Para onde você vai?" perguntou ele, desnorteado. Sem parar, ela gritou: "Você prometeu que não machucaria." Sem entender nada, o homem tentou correr atrás dela, mas foi detido por uma colega de Olya. Slava, ela esqueceu o telefone e a bolsa. A colega estendeu tudo a ele e, apontando para a tela, franziu a testa. "Por uma coisa dessas é cadeia." Coitada da Olya. Bastou ele olhar para o visor para empalidecer como um lençol e sair em disparada atrás da esposa. Mas não conseguiu alcançá-la. Olya já tinha entrado num táxi partido antes que ele conseguisse sair do escritório. Enquanto isso, Olya subia correndo as escadas do prédio. A respiração falhava, as lágrimas ardiam nos olhos, e no peito fervilhava uma fúria tão intensa que doía fisicamente. Só conseguiu abrir a porta na terceira tentativa, as mãos tremiam. Ao entrar, não teve qualquer consideração com a sogra, embora ela já não estivesse batendo em Masha naquele momento.
Com toda a força, deu-lhe um tapa tão forte que a cabeça da mulher virou de lado. Quem você pensa que é? Quem te deu o direito de levantar a mão contra minha filha? Ela gritava enquanto se agarrava aos cabelos da mãe do marido. A sogra berrou. Masha voltou a chorar, mas nem o choro da filha a fez recobrar a razão. Por sua pequena, Oya seria capaz até de matar. Você achou mesmo que podia machucar uma criança? Como é, hein? Gosta? É bom quando fazem o mesmo com você? Ninguém está ouvindo. Ninguém pode machucar a Masha. Slava entrou correndo no apartamento escancarado bem a tempo, exatamente quando Oya já se preparava para esmagar a cabeça da sogra contra o batente da porta. Agarrando a esposa com força, abriu-lhe os dedos à força e a envolveu num abraço do qual ela não conseguia se soltar. Solta. Ela bateu na Mashenka. Arrastou minha filha pelos cabelos. Solta. Ele continuava apertando a esposa contra o peito, enquanto cravava o olhar na mãe pálida e desalinhada. Oya, se acalma. Assim você só vai piorar as coisas. Eu vou puni-la. Vou ensiná-la que não se bate em crianças. A polícia vai puni-la. Oya, eu já liguei, eles estão vindo. Se acalma, por favor. Você está assustando a nossa filha. A Masha está chorando. Vai lá acalmá-la que da minha mãe eu cuido. Oya sentiu, respirou fundo algumas vezes e foi até a filha. Slava ficou sozinho com a mãe. Ela soltou um riso nervoso. Você não está falando sério sobre a polícia, está? Aquela pestinha não queria tomar o remédio. O que eu podia fazer? Podia ter ligado para mim, para a Oya, para uma enfermeira. Mas não bater numa criança de 3 anos. Ora, também não bati tão forte assim. Agora ela vai saber que adulto se obedece. E sua esposa é uma histérica doente. O lugar dela é num hospício. Olha só o que ela fez comigo, arrancou meu cabelo. Foi pouco. Se eu não fosse homem, teria feito pior. Isso já passou dos limites. Eu vou embora. Ele bloqueou a passagem. Você não vai a lugar nenhum. Eu não estava brincando sobre a polícia. Você vai responder por tudo conforme a lei. E eu não vou te perdoar pelo que fez com a minha filha. A mulher ficou vermelha de raiva. Você é um idiota. Ela não é sua filha, não é sua criança. É cria de uma histérica maluca. Slava cerrou os punhos. Cala a boca, mãe. Ou eu mesmo faço isso, e você será a primeira pessoa em quem eu vou bater. A Masha é minha filha. Eu a amo e a considero como tal. E não vou permitir que você se comporte assim com ela. Nesse momento os policiais chegaram. Slava explicou toda a situação e mostrou um trecho do vídeo. A mãe dele foi levada para a delegacia. Amaldiçoava a nora, o filho, a Masha, mas isso não lhe adiantou nada. Recebeu a punição justa pelo que havia feito. Slava ainda se culpou por muito tempo pelo ocorrido e sentia raiva da mãe. Diante da esposa, praticamente implorava por perdão. A filha, felizmente por causa da idade, logo esqueceu o que tinha acontecido. Já Oya, desde então, impôs um ultimato ao marido. Sua mãe nunca mais vai entrar nesta casa. Nunca. Nem por um minuto, nem por um segundo. Ela não pode cruzar essa porta. Ou eu vou embora. Não estou pronta para viver algo assim outra vez, e não vai, meu amor. Eu não falo mais com a minha mãe. Não sei o que deu nela, mas, assim como você, eu não vou permitir que algo assim aconteça de novo. E apenas a própria sogra continuava acreditando que tinha agido corretamente. Crianças precisam ser educadas, e se não entendem com carinho, a força resolve. Muitos sabem disso. Foi assim que meus pais me criaram. E eu cresci bem. Antigamente, todas as crianças apanhavam. Isso é normal, ensinava ela as mães do pátio do seu prédio, sem perceber os olhares atravessados ao redor. Seus comentários são fonte de inspiração para novas histórias. Deixe seu like e inscreva-se nas histórias de família. Tenha um excelente dia!